Vamos dar continuidade ao conteúdo Progressão Aritmética, que é a PA, e o estudo de hoje, então, é a fórmula do termo geral de uma PA. Conforme vocês viram na aula passada, a PA é toda a sequência de número na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o anterior é constante, né? Ou seja, é igual. Considere, então, uma PA. No caso aqui, nós temos, então, o primeiro termo, que é representado por A1, né? O segundo termo, então, que é representado por A2, o terceiro termo, que é representado por A3, o quarto termo, que é representado por A4, e assim, né, sucessivamente. E o AN, então, no caso aqui, a posição de um determinado, né, número, ou no caso, o termo geral, né, ou enésimo termo. Infinito de razão R. A cada termo a partir do segundo pode ser obtido adicionando a razão. A razão, então, representada pela letra R, como vocês viram ali na aula passada, do termo anterior. Então, para mim construir, por exemplo, né, uma PA, basta eu ter ali o primeiro termo mais a razão. Então, eu vou apenas, né, adicionando. Então, veja bem aqui, ó, nós temos essa sequência. E aí, então, quanto que está sendo adicionado, né, para cada novo termo? Então, observe aqui, ó, de 2 para 5, foi adicionado mais 3, né? 2 mais 3 dá 5. 5 com mais 3 dá 8. 8 com mais 3, né, dá 11. 11 com mais 3, 14. E assim, no caso, infinitamente, né? Então, aqui, esse 3 aqui, né, que está sendo adicionado entre os termos, é a razão, né? A razão, ela precisa, né, ser constante na PA. Para ser uma PA, essa diferença precisa, né, ser sempre igual, ok? Agora, imagine se nós tivéssemos que calcular aqui qual é, né, o 30º termo, no caso, né, dessa PA, ou seja, o A30. Daria trabalho, né? Por isso, então, nós temos a fórmula para facilitar. Ó, a fórmula do termo geral de uma PA é dada, então, por AN, que é igual a 1 mais N menos 1 entre parênteses, vezes a razão. Então, a fórmula, né, da PA sempre vai ser essa, ok? Então, veja bem, o AN, quem que ele é? O AN, então, é o enésimo termo, né? Ou um termo qualquer. Pode ser o A20, né? Pode ser o A30, pode ser, né, o A5, dependendo ali, no caso, né, do exercício. Nós temos, então, aqui o A1, que é o primeiro termo, né, da sequência. O N, então, o número de termos, né, o ordem de termos, quantos termos tem a sequência, né? Tem 20 elementos, tem 30 elementos, e a razão. Então, vamos aos exemplos. O exemplo 1, ó, qual é o 20º termo da PA? Aí nós temos aqui o início, né? Ó, o primeiro elemento, que é o A1, é 2, né? O segundo elemento, então, é 8, que é o A2, né? Então, aqui nós vamos calcular qual é o valor do A20, né? O A20, ele quer saber. Dá para calcular por aqui, ir somando, né? Qual que é o valor da razão? Ó, 8 menos 2 é 6, né? Então, vou dar para ir somando 8 mais 6 e assim sucessivamente até chegar, né, no A20. Mas nós vamos utilizar a fórmula. Então, o A20 nós vamos procurar. O que mais nós temos? Nós temos o primeiro termo, ó, o primeiro termo é 2, né? Nós temos também a quantidade, né? A quantidade é o quê? É 20, são 20 termos. Né? E a razão, né? A razão, então, lembrando que a gente sempre calcula, então, por exemplo, do A2 menos, né, o A1, sempre, né, subtraindo ali do seu anterior. E aí, no caso, então, nós temos que a razão é 6. Eu vou colocar aqui a fórmula, olha a fórmula. E agora, então, sempre, gente, retire esses dados para ficar mais fácil, tá? Agora, então, nós vamos substituir. Então, ó, o AN, gente, é o A20, é o A20 que eu, né, vou procurar, ok? O A1, então, é 2, né? O N, então, a quantidade de termos que nós temos, que é 20, né? A quantidade de elementos, menos 1 que compõe já a fórmula, vezes a razão. Pronto, eu já fiz a substituição, agora então é só calcular. Como que nós vamos calcular aqui primeiro? Ó, dentro do parênteses primeiro, tá? Então, observem isso para não errar. Eu não posso pegar aqui e já somar, não. Eu vou resolver primeiro dentro do parênteses, depois a multiplicação, ok? E, por fim,
então eu vou estar, né, somando. Então, veja bem, aqui nós temos, então, o seguinte, vai ficar A20 igual 2 mais 20 menos 1 dá 19 vezes 6. Agora, então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Então, eu vou repetir aqui, ó, A20 igual 2 mais 19 vezes 6, 114. Agora sim eu vou somar. Então, o A20 aqui é igual a 16. Então, no caso aqui, o 20º termo é 116, ok? Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, ó, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é quem? O A1. Nós vamos, então, calcular ele. De uma PA em que o A10 é igual a 39 e a razão, então, é 4. Então, qual é o primeiro termo que nós, né, teremos que calcular aqui? Qual será o valor, né, desse primeiro termo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o A1 não sei, ponto de interrogação, né? Então, vamos retirar o restante dos dados. O A10, gente, ó, é o AN, ó, o A10 eu tenho, ó, A10 é igual a 39. E o número de termos, gente, ó, tá aqui, ó, observem, ó, tem A10, tem 10 termos, né, 10 elementos nessa sequência, então o N é igual a 10. E a razão, né, a razão é igual a 4. Então, vamos colocar aqui a fórmula, olha só. Agora, então, é só fazer a substituição, né? Nós temos, então, que o A10 é o AN, ó. Então, o valor dele é 39, igual o A1, que é o primeiro termo, nós não temos, é o que nós vamos, né, procurar aqui, vamos repetir ele, mais o N é quanto? É 10 menos 1, que é da fórmula, vezes a razão, que é 4. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Resolver, primeiro passo, né? Resolver aqui entre parênteses, para depois multiplicar. E aí, depois, então, resolver o restante. Então, vamos lá. Repetindo aqui, ó. 39 igual a 1 mais 10 menos 1 é 9 vezes 4. Agora, então, eu vou fazer o quê? Vou repetir aqui na frente e fazer a multiplicação, né? Então, 39, 9 vezes 4, 36. Observe o seguinte, o próximo passo, ó, ele está mais 36. Então, significa o quê? Que eu vou jogar ele lá para o outro lado, subtraindo. Eu vou jogar o mais 36 lá para o primeiro membro, gente, para facilitar o cálculo, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 39, ó, tá mais aí para cá, menos. 39 menos 36 igual a 1. Subtraindo, nós temos, então, que o A1 é igual a 3, né? Só que aí vamos fazer a inversão aqui, ó. Então, colocar sempre, né, a parte da letra aí no primeiro membro. Então, fica A1 igual a 3. Então, o primeiro termo, né, dessa PA, então, o valor dela é 3, ok? No exemplo 3, nós temos o seguinte, aqui no exemplo 3 diz o seguinte, ó, qual é o número de termos da PA? Então, nós temos os primeiros 3 termos, né? O primeiro termo A1 é 9, o segundo termo, então, A2 é 13, né? O terceiro termo, então, é 17. E nós temos aqui, né, o último termo, 149 aí dessa sequência. Então, quantos termos, no caso, tem essa PA? Então, no caso aqui, o N é o que nós, então, iremos, né, calcular. Nós vamos procurar ele. Nós temos também o primeiro termo, né, que é 9. O AN, então, nesse caso, vai ser o último termo, tá? Nós não temos aqui ainda o N, porque nós vamos procurar. E nós temos a razão. A razão, então, sempre lembrando que nós podemos ali calcular, né, a partir do segundo termo, ó, o A2 menos o A1. Então, no caso aqui, 13 menos 9, a razão, então, é igual a 4. Agora, então, gente, é só pegar a fórmula, né, e fazer a substituição. Vamos colocar a fórmula aqui. E aí, nós temos, então, ó, o AN, então, o valor é 149, ok? O primeiro termo, que é o A1, nesse caso, então, o valor dele é 9, mais o N. O N, gente, nós não temos. Menos 1, que é da fórmula, vezes a razão, que é 4. Então, nesse caso aqui, nós temos, entre parênteses, nós temos o N, né? Não dá para subtrair o menos 1. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou repetir aqui, ó. 149 igual a 9, e aí nós vamos, então, fazer o quê? Uma multiplicação, tá? Então, esse 4 aqui, ó, vai multiplicar o que tiver dentro do parênteses, tá? Então, vai ficar 4 vezes N e 4 vezes 1. Então, repetindo aqui, ó,
149 igual a 9, mais 4 vezes 4n menos 4 vezes 1, 4. Aqui, gente, nós temos uma equação do primeiro grau. Então, nós vamos fazer o seguinte. O 9 e o menos 4, que são, né, os números, vai estar, então, somando, subtraindo com esse 149. Nós vamos jogar ele lá no primeiro membro, os dois, e vamos deixar o 4n aqui no segundo membro. Tá? Uma forma mais fácil aí de estar resolvendo. Então, vai ficar assim, ó, 149, ó. Aí, esse 9 aqui, ele tá mais, ele vai passar a ser menos. Ele vai trocar aqui de membro, ó, vai pôr o primeiro membro. E o 4, que ele está menos, ele facilita aqui o nosso cálculo, né? 149 menos 9, nós temos 140, mais 4, 144, igual a n. E aí, gente, ó, o n está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar n igual 144 dividido para 4. E o n, então, é 36. Ah, então quer dizer que nessa PA aqui tem 36 elementos, né? São 36 números aqui nessa PA, ok? No exemplo 4, ó, numa PA na qual o 20º termo é 157 e o primeiro termo é 5 e calcule a razão. Então, nesse caso, nós temos que calcular a razão. Então, vamos colocar aqui os dados, ó. Nós temos aqui, então, o número, né, de elementos, o número de termos é 20, ó, 20º são 20, né? E nós temos que o A20, o valor do A20 é 157. Nós temos também o primeiro termo, né, que ele citou, é 5, e a razão nós não temos, então vamos procurar. E aí, vou colocar aqui a fórmula para fazer a substituição, né? Então, no caso, o AN aqui é o A20, que o valor dele é quanto? É 157, né? Igual o A1, então, no caso, é 5, mais o número de termos, ó, o N, que é 20, menos 1, vezes a razão nós não temos, né? E aí, no próximo passo, então, nós vamos fazer o quê? Aqui, entre parênteses, dá para subtrair, nós vamos subtrair o primeiro passo, né? Então, 157 igual a 5, mais 20 menos 1 dá 19 vezes o R. Agora, observe o seguinte, esse 5 aqui, ó, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos subtrair com 157. Nós vamos pegar aqui, ó, jogar ele lá para o primeiro membro. Então, vai ficar 157 menos 5 igual a 19 vezes o R. Então, subtraindo aqui, vai dar 152 igual a 19 vezes o R, né? E aí, nós temos, então, que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar R 152 dividido para 19. Dividindo, a razão, então, vai ser igual a 8, ok? Então, a razão, né, dessa PA é 8. Pessoal, anotem os exemplos. Tem dúvida, gente? Entre em contato. Uma excelente aula.